ser, né, por já ter uma deficiência, já era bem complicado para mim me ver como alguém desejável para outra pessoa. E a própria sociedade já encara as pessoas, as mulheres já de a priori, assim, já educa já para ser hétero, né? As pessoas não dizem, tu vai ser o que tu quiser, é uma questão liberal. Não, não é, a gente sabe disso. E assim, eu senti uma pessoa muito curiosa com as coisas, né? Eu sempre fui muito de me engajar em questões sociais, não necessariamente, não ativamente, mas a coisa de não só pesquisar, mas de estar em grupos. Eu sempre fui muito fã da Ana Carolina, cantora, né? E isso me trouxe o mundo, né, das pessoas lésbicas, as lésbicas mesmo, assim, independente de deficiência ou não. E aí eu comecei a ter contato com elas e tal. E isso foi despertando a minha cabeça, porque eu realmente nunca tive interesse muito em homem. Já fiquei, sim, com rapazes, mas não tinha esse interesse, assim, ai meu Deus. Eu achava esquisito, porque em mim, né? Aí eu ficava me julgando, não, eu tenho que quebrar isso. E adivinha com quantos aninhos eu descobri que eu não sentia atração por meninos? 13. Bem nova. E aí até os 15 eu fiquei com rapazes, tentei muito mesmo. Porque eu achava que era uma questão totalmente na minha cabeça, que era, às vezes era influência de uma coisa ou outra. E eu não conseguia simplesmente internalizar a ideia de que era possível. Porque eu pensava a seguinte questão, Pamela. Nossa, eu já tenho uma deficiência, ainda vou ser lésbica? Essa carga pesada todinha, porque vai ser considerado pesado para as pessoas. Não para mim, vai ser considerado pesado para a sociedade. E esse peso que a sociedade leva vai se sobrecair em mim. E aí, como é que eu vou fazer? Sabe? Eu pensava nisso. Então, eu vou ter que me esconder o tempo todo, eu vou ter que fingir uma coisa que eu não sou pro resto da vida. Eram questionamentos que permeavam a minha cabeça o tempo todo e acabava que eu me escondia. Chegou aos 18 anos, eu entrei na universidade. E a UFMA, como não sei se a universidade, como é que procede aí, mas aqui é uma coisa bem aberta, assim, em tudo quanto é tipo de pessoas, quanto é tipo de mentalidade, de religiões, e aí isso foi me fazendo sentir segura para poder conversar com as pessoas sobre questões de sexualidade e tudo mais, e acabei que eu tive o meu primeiro, não era relacionamento, aquela coisa platônica, experiência, né? Era platônico, assim, questão. E aí o que acontece? O objetivo mesmo era sempre tentar me entender, né? E aí, quando eu conheci a Samara, né, foi o meu primeiro relacionamento, e que é a minha namorada atual. A gente começou a namorar em 2019, e a gente namora à distância, né? E assim, Pamela, foi um impacto, não o relacionamento com ela, mas me perceber, porque assim, ela era assumida. Eu assim, caramba, eu não posso namorar alguém que já é assumida e eu não me assumir e ficar me escondendo e fazer a pessoa namorar uma pessoa desse jeito. Isso, eu ia me botar no lugar dela e achei isso horrível, né? Então eu parei para pensar e pesei e medi as consequências. Difícil foi pra caramba, minha mãe já tinha falecido, né? Eu tinha minhas tias, foi assim, um boom, porque, meu Deus, tu transa? Meu Deus, com mulher? Como assim? Que é isso? O que tá acontecendo? Então, tipo assim, foi um choque de realidade e super compreensível, porque já me vinha como alguém, tanto que uma vez, uma das pessoas que mora comigo, uma das minhas tias, chegou a falar pra mim, né? Eu achava que tu nem tinha interesse sexual. Então o impacto não foi só em relação a ser lésbica, mas o impacto foi em relação a ter uma vida ativa sexualmente, né? E isso é muito assim, louco. Por que as pessoas acham que a gente não pode fazer sexo? Por que as pessoas acham que a gente não pode sentir prazer e se tocar, por exemplo? Isso é normal. A gente é uma pessoa, é uma mulher como qualquer outra. Claro que a gente tem as nossas necessidades, infelizmente, isso por falta de adaptação, né? De acessibilidade, porque se tu vai fazer um exame ginecológico, tu vai fazer o exame de mama, o aparelho lá é pequeno, é alto demais, tu é baixo, vai ficar ruim. Então tem tanta coisinha assim
sabe, coisas pequenas, que acaba com que a gente se sinta menos, inferior e não vista pela sociedade, que isso aí foi, assim, um impacto para mim. Não digo nem como lésbica, como mulher lésbica, mas como perceber, sabe? Tipo, de me ver assim, poxa, eu me descobri lésbica e eu já tenho uma deficiência, dois preconceitos numa cajadada só. Ainda sou negra, ainda tem a questão de ser um bandista, porque eu tenho uma religião lá. Então, é muita coisa, é muito tabu. Até brinco comigo falando que eu vim para sair destruir tabu do qualquer jeito. Porque eu sou muito assim, sabe? E, tipo assim, eu não sou uma pessoa que tem medo das coisas. E isso faz com que as pessoas fiquem impactadas. Como assim tu não tem medo de fazer sexo? Como assim tu tem medo de te machucar? Tem ossos de vida, assim, tudo se adapta. Uma pessoa que vai fazer sexo comigo não vai querer me dar uns tapão, não vai querer me botar na posição louca, se sabe que eu tenho osteogenese imperfeita. Tem que ter sentido, tem que ter lógica. Então, é uma questão de ser racional e partir pro abraço. A gente, por namorar à distância, a gente realmente teve que ser muito criativa para dar prazer uma para outra virtualmente, porque não tinha como, né? A gente passou 10 meses namorando à distância para poder se ver a primeira vez. Então, a gente tinha que ser muito criativa para poder atiçar uma outra questão não só da libido, mas do prazer, etc. E aí acabou que a gente já conhecia muito o corpo uma da outra, mesmo com as nossas dificuldades, porque ela também tem a questão da autoestima dela, ela também tem obesidade. Então, já eu tinha a questão do meu corpo ter um formato diferente, né? A gente sabe que então, eu também tenho a ortose super acentuada. Eu tenho os membros bem menores, tirando o meu braço, que é bem comprido. Então, tipo assim, eu tenho um corpo bem diferenciado mesmo de qualquer outra mulher dita como normal, que não tem deficiência, etc. E aí eu ficava muito assustada, demorei muito para conseguir mandar um nude, digamos assim. Eu demorei muito para poder fazer um sexo virtual, digamos assim. Demorei pra caramba porque eu tinha medo daquilo ali espantá-la. Porque o cara já pensou se ela olhar e dizer, não, não é isso que eu quero, que nem as outras pessoas fizeram, que nem as outras mulheres fizeram. Claro que não foi desse mesmo jeito, né? Até porque eu não cheguei a me abrir tanto nesse aspecto com outras mulheres, mas foi nessa pegada de, tipo assim, tem uma deficiência. Inclusive, a primeira pessoa que eu me apaixonei, tipo assim, era aquele medo, tipo, meu Deus, será que a pessoa não gostou de mim porque realmente não era ou porque eu tinha uma deficiência? Ficava na dúvida, né? Hoje já não tenho mais, mas na época me veio muito essa dúvida de a insegurança era tanta, né, que as pessoas faziam ter por ser uma mulher com deficiência, que eu achava que o problema sempre estava nisso. E aí as experiências com a Samara, com a minha namorada, foram muito tranquilas. A gente, assim, fisicamente mesmo, no ato em si, quando a gente se viu, foi muito de boas. A gente conseguiu realmente dar prazer uma pra outra bem tranquilo. Se ela tivesse aqui, ela ia ser muito mais explícita. Eu sou meio tímida para falar da forma mais explícita, ela é muito mais carada. Então, mas assim, digamos que foi muito, assim, como é que eu posso? Respeitoso. E o que é mais interessante que eu entendi que independente do relacionamento, independente das pessoas, das características das pessoas dentro de um relacionamento, é necessário que exista uma coisa chamada diálogo, até onde eu posso ir no corpo uma da outra, sabe? Então, tipo assim, a partir do momento que eu cheguei e falei, olha, esse lugar aqui tem que ser pego de forma diferente, tem que ser tratado de forma mais delicada, entendeu? Uma outra pessoa que não tem deficiência também tem que falar isso pro seu parceiro ou sua parceira. Então, tipo assim, o que acontece é que na realidade não existe a diferença exorbitante que as pessoas acham que tem. A diferença está no fato de que temos uma deficiência e, por isso, alguns cuidados vão ter que ser levados mais em consideração. Com certeza. Infelizmente, eu não vou poder fazer um movimento super brusco, porque eu posso me machucar, apesar de fazer mais de 10 anos que eu não tenho uma fratura. Então, tipo assim, independente de qualquer coisa, é uma coisa que as pessoas têm que entender. Existe, sim, movimentos, posições que a pessoa, principalmente que tem a nossa deficiência osteogenese imperfeita, não pode realmente fazer, porque vai se machucar e a gente tem que ter consciência disso. Mas existem outras, existem adaptações dessas posições também. Isso que é muito importante, a gente se adaptar
porque tudo é adaptação, né? No sexo entre mulheres, uma posição que é muito, muito quista é a tesourinha, não sei se tu conhece, que as mulheres, tipo, engatam, enfim. Aí, e acabou que, tipo assim, adaptamos, porque eu já ficava com medo dessa posição me prejudicar, etc. Então, tipo assim, ou seja, a gente não deixou de fazer nada, a gente só fez de forma diferente.